Shalom pessoal, shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Bom, hoje nós vamos comentar sobre uma pergunta muito legal que fizeram para nós, se é o caso que o rei Saul teve salvação e Sansão também teve salvação. Qual é a diferença entre esses dois casos? Eles foram para o céu? Uau, galera, vamos responder essa pergunta hoje. Muito obrigado, André Silva, pela sua pergunta. E nós vamos estudar ela bem no pé da letra. Eu sou o irmão Gil, seja bem-vindo ao estudo de hoje. Uhul! É nóis! Vamos lá! Bom, galera, sabemos que no cristianismo a pessoa que tira a sua própria vida, ela não tem salvação. É o caso também na Torá, também no judaísmo existe essa causa, né? Que se o ser humano ele tirar a sua vida, ele não tem salvação. E já no judaísmo, a pessoa ela vai reencarnar para tentar corrigir esse erro que ela fez de tirar a sua vida. Enfim, no judaísmo existe alguns que acreditam em reencarnação e outros dizem que não existe reencarnação. Tem uma coisa muito um detalhe muito importante a gente frisar sobre esse assunto, que nem todos os judeus acreditam em reencarnação, ok? Bom, de um modo geral, nós sabemos, tanto no cristianismo e outras religiões, a pessoa que tira a sua própria vida, ela vai morrer, né? Ela vai perder a sua salvação, não vai ter salvação. E aí vem surge agora o inferno e outras coisas mais ainda. Bom, o caso de Sansão, ele morreu, se matou, se suicidou. Qual é o caso dele? Ele teve salvação, Sansão? Bom, pessoal, vamos entender uma coisa. Existe uma coisa que fala sofrimento em nossa vida. Segundo os cabalistas, as pessoas que sofrem muito demais na face dessa terra, elas ganham a salvação pelo sofrimento que ela passou. E é o caso que Sansão ele consegue se recuperar. O próprio Deus dá a ele a força que ele precisa, retorna a ele a sua força vital, né? E para ele ali vencer os filisteus, ok? E é o caso. E aí, irmão Gil? Sansão morreu, ele se matou. Como é que funciona isso? Bom, pessoal, dentro da tradição judaica fala o quê? Que esse tipo de suicídio, né? A pessoa vai se matar, no caso de Sansão, ele se matou ali, derrubando ali os pilares, né, do templo, e o templo caiu em cima daquela galera toda ali. Então significa que Sansão ali ele cumpriu o seu dever, ele cumpriu a sua missão ali. Então é uma coisa muito legal que alguns até comentam que enquanto Sansão estava derrubando o templo, né, ali dos filisteus, e tudo veio cair sobre ele, Deus tira a alma de Sansão. É uma coisa muito legal também, que alguns até comentam isso, que ele aparentemente se suicidou, e outros já comentam que Deus, por ver o sofrimento de Sansão, não permitiu que ele sofresse mais do que o necessário. E aí é o caso que Deus tira a alma de Sansão antes de tudo cair sobre ele. Bom, existe um caso muito mais elevado mais para se falar a respeito dessa situação, mas só para frisar aqui é dizer que Sansão, sim, nesse caso ele teve a sua salvação, tá ok?
É claro que a forma de dizer salvação na Torá, no judaísmo e no cristianismo é uma coisa muito diferente, totalmente diferente, ok? Nós sabemos disso. Então é o caso que ele consegue a sua salvação através de ele clamar a Deus, tá? Sansão, ele não negou a Deus de maneira alguma, ele não blasfemou o santo nome de Hashem Eloquim, e Deus dá a ele tudo de volta, toda essa força que ele precisa para vencer os seus adversários. Então, aparentemente, Sansão não foi salvo porque ele se matou, mas lá dentro dos estudos fala que Sansão conseguiu a sua salvação porque nunca negou o nome de Deus. Uau! E aí, galera? Viu só como as coisas são bem detalhadas? E o caso do rei Saul? Bom, pessoal, o caso do rei Saul é um caso muito no pé da letra para a gente estudar. É uma coisa que eu acho fantástico. É um rei que me chama muito mais atenção, com todo respeito. E me chama mais atenção o rei Saul do que o rei Davi, o rei Salomão, porque Saul ele foi rei num período que ele não era para ser rei. Então, segundo a tradição judaica, vai dizer para nós que ele cumpriu o seu papel, ok? Ele cumpriu o seu papel, mas ali ele dá uma falha, que é a hora dele se matar. Calma aí, vamos buscar um pouco mais de detalhe a respeito disso, ok? Então, como nós falamos, ele se suicidou, mas aí ele morreu, foi para o inferno e tal, foi para o Quion. Bom, pessoal, o rei ele se mata ali e é uma morte permitida por Deus. Mas como assim? Ele tirou sua própria vida. Bom, existem muitas profecias que ainda iria se cumprir na vida do rei, tá? Mas para isso ele iria passar muito sofrimento. Isso mesmo, ele iria sofrer muito, assim como Sansão sofreu. E é um caso que muito até comenta que o próprio Saul sabia o tanto que Sansão morreu, ok? O tanto que Sansão morreu e com isso o povo sofreu muito, né? Depois que Sansão perdeu sua força, o povo de Israel ficou massacrado, perdeu ali um grande líder. E aí as outras nações começaram a judiar novamente do povo de Israel, porque Sansão tinha perdido sua força. O rei Davi, ele vê essa situação que ele vai perder essa guerra e ele vai ser preso e o povo de Israel vai ficar cativo. O povo de Israel vai sofrer demais até vir o próximo rei, que é o rei Davi. Então uma das profecias fala que o rei Davi iria salvar o rei Saul, ok? Existem muitas profecias, muitos estudos falam isso. Mas porém ele vê que Saul ele começa a enxergar que o povo vai sofrer demais por causa dele, ok? O povo seria massacrado, o povo seria humilhado. Saul vendo esse algo que iria acontecer, o que ele fala? Ótimo. Então, se eu ser pego, o povo vai ser massacrado. Eu não posso deixar isso acontecer. É o caso que ele vai e se mata. E é um caso que ele se mata para que o povo não venha sofrer nenhum dano a mais do que estava ali acontecendo. Então o que acontece é nesse caso aí que muitos comentam que ele teve salvação sim. Saul teve salvação juntamente com Sansão. Pessoal, a história de Sansão não está muito longe da história do rei Saul, tá? Muitas pessoas acham que está assim uns 300, 500 anos. Não está muito longe não, porque na época
na mesma época que está acontecendo a história de Ruth, está acontecendo a história de Sansão, ok? Isso aqui para nós entender um pouco mais da Bíblia. Não vamos comentar agora, mas isso aqui só para nós entender aqui. E quando está acontecendo a história de Ruth, que ela vai voltar para casa ela vai ali para a terra de Israel, vai se casar com Boaz, está acontecendo essa mesma história, que é a história de Sansão, está se passando nesse período, ok? Então ele não está muito longe, um olhar visual que a gente vai ver aí, ele está aí, muitos comentam que ele está aí uns 100 anos, outros comentam 150 anos desse período da morte de Sansão para a morte do rei Saul, ok? Enfim, ambos tiveram salvação segundo a tradição judaica, tá, ok? Porque foi se suicidaram em uma causa maior, tá? Para o povo de Israel, para ver todo esse sofrimento, ok? Bom, pessoal, para finalizar, só para nós dizer aqui, o povo iria sofrer assim como muitos sofreram. Era um caso muito especial que, quando um rei perdia uma guerra, um dos seus filhos era aprisionado, ou o rei era aprisionado, era levado cativo. Para quê? Para que aquele povo não se rebelasse contra aquela nação, porque lá naquela nação estava o rei. É o caso que acontece aí com os vários, já no finalzinho ali na época de Josias, né? Que até um dos filhos de Josias levaram ali para o Egito e morreu no Egito. Muita coisa assim, para você entender, para que o povo não ficasse mais cativo, mais preso. Sansão e o rei Saul comete esse suicídio, mas tiveram a sua salvação. Bom, me fizeram outra pergunta, tá? Foi Daniela Moura. Daniela Moura me fez uma pergunta. Judas Iscariote teve salvação? Bom, galera, é um caso que nós já comentamos aqui no nosso canal e eu não quero comentar aqui agora, porque tem muitas coisas para você colocar, para nós explicar para vocês, mas eu aconselho vocês a dar uma lida no livro de Judas, um livro apócrifo. Então você pode procurar esse livro apócrifo e você vai entender um pouco mais a história de Judas Iscariote. E você vai tirar muita dúvida. E você vai ver que não é tudo isso que fala nas igrejas de Judas Iscariote. Ok? Beleza? Pessoal, só para entender, para finalizar essa parte de Judas Iscariote, ele cumpriu o papel dele ali segundo a escritura que nós lemos, né, na nossa época, na minha época que eu era cristão, ok? Então eu sempre lia e via que Judas Iscariote, segundo ali a tradição cristã, leituras bíblicas que falam sobre a traição de Jesus, ali de Judas contra Jesus, tudo está de acordo com a Bíblia dos cristãos, tá? Então os cristãos ali, eles leem a Bíblia e até hoje os cristãos falam assim mesmo: caraca, se Judas não tivesse traído Jesus, ele estaria vivo até hoje. Os cristãos falam isso. Então isso eles mesmo leem lá onde fala que o Jesus seria traído, que a missão de Judas seria essa, e eles não conseguem nem entender muito a respeito disso, ok? Mas a parte que Jesus fala para Judas: olha, é melhor ter amarrado uma pedra no pescoço e se tirar no mar do que trair o filho do homem, ok? Isso é uma colocação, e muitos dizem que Jesus falou para Judas: vai se enforcar, Judas, vai se enforcar. Não é isso. A colocação que Yeshua fala a respeito disso é que
seria melhor um homem ter morrido, né, do que ter cumprido, do que ter esse papel de trair o seu próximo, trair o seu mestre, né, o seu Senhor, que é o caso de Judas e Jesus, ok? Mas não é o caso que Jesus disse para Judas, vai se enforcar. Se você acha que é isso, tira isso da sua cabeça, porque te ensinaram errado. A tua escola dominical está totalmente errada. Então, Judas cumpriu o papel dele ali com Yeshua, tá? E aí, o caso que ele vai se suicidar é um caso que ele está atormentado, está triste, está angustiado, e ele não vê uma saída, não vê uma saída, essa coisa toda. E aí tem outras coisas mais ainda, fora as outras tradições, né? Já na tradição islã, Judas é Judas que vai ser crucificado, né? Ali no lugar. E quando os cristãos falam que Jesus morreu crucificado, já no Islã, quem morre crucificado é Judas, porque Judas toma a aparência de Yeshua, e aí os romanos crucificam Judas no lugar de Yeshua. Enfim, existe várias colocações, tá ok? Só para finalizar, então Judas cumpriu o seu papel, não tinha por que ele estar vivo, ok? Bom, isso já é outro estudo, não quero mais comentar aqui, mas isso aqui é para nós entender como que é a situação ali. Então, Judas está no inferno? Uau, né, galera? Para quem acredita no cristianismo, sim, está lá no inferno. Na minha opinião, Judas está no inferno? Não, não está na opinião, porque de acordo com as escritas cristãs, ele cumpriu o papel dele bonitinho, certinho, e aí partiu. Entendeu? Bom, pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Eu sei que isso aqui vai mexer com muito, vai ter muitas pessoas fazendo perguntas muito mais acima a respeito desse assunto. Vai ser muito legal nós estudar. E deixe seu comentário, sua pergunta, a gente vai responder, sem dúvida. Tudo de bom e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino, compartilhar na sua rede social para ajudar o canal a crescer. Tudo de bom e até a próxima. Shalom, muito shalom.